Uma das coisas que hoje tem acontecido, nós temos já a nova geração muito dentro da organização e já assumindo cargos de liderança. Esta geração mais jovem, esses líderes mais jovens, estão preparados para ultrapassar essa mudança ou são muito vulneráveis a uma crise de longa data? Num estudo que eu fiz, num trabalho publicado sobre gerações, eu posso dizer que as gerações, eu posso discutir gerações quando eu falar de um país, um estado e um mercado de consumo. Quando eu falo de indivíduos, o conceito geracional não se aplica a indivíduos. Esse é um erro, digamos assim, acadêmico. Se eu falar que a geração Y é assim e a Baby Boomer é assim, eu vou estar fazendo uma generalização que não se aplica ao indivíduo, porque as experiências individuais são muito importantes na construção. Por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa que eu trabalhava contratava geração Y, mas de bairros pobres, porque as pessoas que gastavam 2 horas para chegar e buscavam aquele trainee e lutavam com unhas e dentes por trainee tinham um grau de comprometimento muito maior do que os jovens de classe média alta que moravam do lado da empresa, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, a experiência social, a experiência pessoal influencia muito o comportamento, então não dá para determinar a geração. A Sociedade de Recursos Humanos americana, ela fez uma pesquisa de largo alcance que mostra um detalhe importante para a gente. Olha só o que ele falou, que a geração mais vulnerável para a pandemia, por incrível que pareça, é a geração mais nova, a Z. A mais nova é a mais vulnerável. E veja, olha que interessante, é uma geração que ainda muitos estão com os pais, o custo de vida não é tão alto, não tem filhos, a maior parte são 22, 23 anos, não tem uma estrutura pesada e não teria tanto impacto se perder seu emprego. Quem teria mais impacto se perder seu emprego? Os mais velhos hoje, baby boomers, que estão acima de 55 anos de idade. Entretanto, os baby boomers são que estão percebendo o menor impacto da pandemia. Aí qual é um ponto que nós podemos pensar? Que as experiências acumuladas de crises, dores, dificuldades das gerações mais velhas está sendo agora um fator de equilíbrio emocional para gerenciar a demanda complexa do ambiente Covid, o ambiente de pandemia. As gerações mais novas, que tinham muito ambiente de troca, convívio, os encontros presenciais, que demandam mais essa relação, estão sentindo mais, segundo as pesquisas. Outro ponto interessante para a gente pensar, Cristina, é que nesse momento em que houve uma desorganização do modo de trabalhar em todo o mundo e tem uma nova organização aparecendo, tem 2 pontos que aparecem muito críticos. Um é a qualidade do gestor, do líder. Me pediram numa conversa, professor, como é que eu posso aumentar a confiança da equipe no líder? Isso foi no começo da pandemia. Eu falei assim, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Depois de começar a pandemia, você não aumenta a confiança, você diminui a confiança. Você tem medo de perder o emprego, não querer mostrar fraquezas, cada vez você mostra mais uma face de Facebook. Aquela face bonita, foto bacana. Então, se o líder não tem uma confiança construída prévia, não vai ser na crise que ele vai aumentar a confiança. Exatamente. Se o gestor consegue cuidar das suas pessoas e mostrar nesse momento empatia, interesse e, ao longo do tempo, suporte para cada um do seu time, ele consegue, sim, ao final desse processo, aumentar a confiança. Mas na largada de uma crise, não. Eu tenho que ter um estoque de confiança, de relacionamento de confiança. Então, o papel da confiança no gestor foi fundamental, porque desaparece a empresa toda, né? O convívio, a sala de café, as reuniões, treinamentos. Só tenho a reunião com o meu chefe e o meu time, o Zoom. O segundo fator, a inteligência coletiva. Quando os gestores estão assumindo que não dão conta de tudo, estão delegando mais para baixo, pensar em soluções muito boas têm vindo. Porque aqui no Brasil, Cristina, tem um resquício muito antigo do líder heróico. Aquele que resolve tudo, aquele que tem resposta para tudo, aquele que tem experiência em tudo. Eu diria que é como se fosse uma Branca de Neve com 7 anões. Todo mundo embaixo dele é pequenininho, só ele que sabe tudo. E esse líder infantiliza a sua equipe, que depende da aprovação constante dele. E esse modelo está sendo substituído por um líder que fala, preciso de ajuda, ou seja, expressa vulnerabilidade,
expressa necessidade coletiva e ouve as pessoas para construir conjuntamente uma solução com menos custo, com menos impacto e mais veloz. Esse pensamento, essa aceleração depende de um ambiente de confiança. Sem confiança, esse processo não se estabelece. Então, a confiança passa a ser um ativo a ser construído por cada gestor e não só, como você falou antes, agora há pouco. Víamos pensando em otimizar, otimizar, otimizar. Eu posso garantir para você, cada vez que otimiza um processo, que tem um saving para a organização, também tem um aumento de custo de energia para cada um dos seus colaboradores. Reduzo equipes, reduzo prazo, reduzir. Mas de onde que sai essa equação? Sai do esforço individual. Não sai do nada, é do esforço individual. Claro que tem muitos processos otimizados para reduzir burocracia, mas o esforço individual aumenta. Então é interessante pensar que nessa nossa próxima etapa agora, nossa próxima fronteira como é que o RH mantém a lucidez do seu time, em particular dos seus líderes, e como é que o RH ajuda as lideranças a usar mais a capacidade de construção e inovação dos seus times. Ou seja, a solução não está tanto na cabeça do gestor, mas na articulação da inteligência não artificial, e sim natural, dos seus colaboradores. Ok. Realmente, mais uma vez, essa questão do Covid veio também repensar a liderança, né? Uma equipe que já era boa, que tinha um bom líder, continua boa. Não há que milagres, né? As empresas que não investiram realmente num líder que consiga ser conciliador e que realmente seja humilde também para assumir as suas dificuldades e buscar na equipe o que a equipe tem de melhor, porque aquele conceito de que o líder sabe tudo já está ultrapassado. O líder tem que saber gerir a equipe, buscar o conhecimento, o melhor conhecimento de cada um. Tem que aprender a delegar. Um líder que seja centralizador também não desenvolve a equipe. E, mais uma vez, esse confinamento e toda essa mudança também acelerou a necessidade dessa mudança do líder. As empresas que não investiram antes numa forte liderança, numa liderança assertiva, sem dúvida foram as empresas que tiveram mais dificuldade em gerir as suas equipes agora nesse processo.